Olá, tudo bem? Aqui é Geraldo Augusto do Você Tem Acesso. Paz. Seja bem-vindo a mais um vídeo da série Como Crescer Espiritualmente com Princípios na Palavra de Deus. E o livro da vez é a segunda carta aos Tessalonicenses. Vamos lá então aos fundamentos ensinos em 2 Tessalonicenses. É importante nós conversarmos aqui para você entender algumas questões do que vamos estudar, porque nós não vamos estudar teologia, nós não vamos estudar com profundidade, com plano de fundo, com geografia, personagens, contexto histórico, nada disso, apesar de ser extremamente importante para uma melhor compreensão, mas vamos estudar fundamentos e ensinos que devemos praticar na caminhada cristã, com base no quadro Verdade e Ação da Bíblia de Estudo Plenitude. E o que acontece? Nós precisamos ser praticantes da palavra. Então, nessa série de vídeos, se é a primeira vez que você assiste, nós temos estudado fundamentos e ensinos ao longo de diversos livros, né, da palavra de Deus. Estamos na segunda carta aos Tessalonicenses, onde temos estudado verdade, o texto bíblico, o texto sagrado, e a aplicação de como fazer, né, de como que ações tomar, né, no nosso cotidiano, na nossa caminhada cristã. Então vamos ao primeiro deles, diretrizes para crescer em piedade. As três faces da piedade nos crentes são suportar provações através de fé e esperança. Crente mimimi, servo de Deus, cristão, mimimi, não tem como. Precisa ser cristão autêntico que suporta as provações com fé e esperança. Segundo, fidelidade na intercessão por outros crentes. Então é importantíssimo ter a nossa vida de oração, ok? E de intercessão pelos nossos irmãos em Cristo. E terceiro, confrontar fielmente aqueles que estão com problemas, exortando ao arrependimento. 2 Tessalonicenses 1, de 3 a 5. Irmãos, cumpra-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Então, é importante reconhecer o valor da perseverança na fé, mantidas face a perseguições e tribulações. Então, é necessário nós reafirmarmos esse valor. Segundo aos Tessalonicenses 1, 11 e 12. Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome do Senhor Jesus seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então, precisamos orar por outros crentes, pelas igrejas, para o cumprimento do propósito de Deus para as vidas deles. Segundo os Tessalonicenses 3, 6 a 15. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão, que ande desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebestes, pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós. Nem jamais comemos pão à custa de outrem, pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Versículo 9 agora. Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos, para nos imitardes, porque quando ainda convosco
vos ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos, no Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente comam do seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem, caso alguém não preste obediência à nossa palavra, dada por esta epístola, notai-o, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Todavia, não o considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão. Então, é importante trabalhar diligentemente, pagar as contas, está tudo em ordem, e não estimular a ociosidade, sustentando aqueles que não querem trabalhar. Então, muitas pessoas espiritualizam demais a coisa e deixam de ser espirituais, de entender que somos forasteiros e peregrinos, mas estamos aqui. E se estamos aqui, precisamos pagar as contas, viver. Então é necessário ter o entendimento de que o trabalho é importantíssimo. É claro que, havendo desemprego, né, havendo questões assim, é natural que a pessoa se enrole em algumas coisas triviais do dia a dia, às vezes nada supérfluo, mas é questão de organização. Né? Segundo, princípios fundamentais para a fé. A fé é imóvel em vista da tribulação e reconhece que tem papel a desempenhar na eficácia ou em outros. Ministérios através da parceria de fé com eles. 2 Tessalonicenses 2,15. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Aguente firme e atenha-se com firmeza à verdade da palavra de Deus. 2 Tessalonicenses 3, 1 e 2. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Ore para que os líderes da igreja tenham ministérios evangélicos frutíferos e para que se mantenham a salvo daqueles que se opõem a eles. Terceiro, princípios para uma vida sábia. O crente sábio distingue-se corretamente entre os sinais e prodígios satânicos, que são enganosos, e os verdadeiros dons do Espírito Santo. 2 Tessalonicenses 9, 10. Ora, o aparecimento do iníquo é a segunda eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de justiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então é necessário compreender e ter cuidado com a natureza falsa dos ensinos e prodígios satânicos e também saber que eles enganarão aqueles que rejeitam a verdade. Em quarto, passo para a santidade. Devemos perceber que a santidade prática não é uma possessão, mas um processo que invoca a submissão contínua ao trabalho do Espírito e firmeza contínua na fé. 2 Tessalonicenses 2, 13 a 14. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio da salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para que o também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos lá. Reconhecer e abrir o trabalho contínuo da graça de Deus, com o trabalho santificador do Espírito Santo de Deus e nossa continuidade em avançar mediante a crença na verdade. E quinto, devemos praticar uma sensibilidade apurada em nossas comunhões. 2 Tessalonicenses 3,14. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra, dada por epístola, não tenho nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado.
Reconheça a importância de obedecer à palavra de Deus. Observe que o objetivo de rejeitar a comunhão com discípulos negligentes é a restauração. E aí? Olha, a minha expectativa é que esses ensinamentos tenham te edificado. Mas lembre-se que somente se nós colocarmos em prática os fundamentos e ensinos que estudamos, nós verdadeiramente vamos ter uma real aplicação na nossa vida cristã, certo? Agora eu quero te entregar os presentes, os slides dessa aula e de todas as aulas da série até aqui, em PDF, e também um guia com 3 passos simples, mas poderosos, que se nós praticarmos, vai nos ajudar a renovar a vida espiritual, a manter a nossa vida espiritual aquecida, certo? Onde você baixa esses presentes? Você baixa esses presentes aqui, ó, vai aparecer para você aqui em cima, baixa o presente, eu vou colocar também na descrição do vídeo, ok? Vou colocar também no primeiro comentário e no final do vídeo vai aparecer aqui na lateral, ok? Nos últimos segundos, para você também baixar. Agora lembre-se que se você não for inscrito no canal, se você não curtir os vídeos, não comentar, se você não tiver o sino ativado, você não será notificado pelo YouTube do seu interesse no canal. Você não vai ser notificado dos novos vídeos. Muitas vezes, quando a pessoa não interage com os vídeos em que ela é assinante, o YouTube até desinscreve a pessoa, porque entende que aquele conteúdo não é ideal, não é um conteúdo relevante para a pessoa, tá certo? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.